Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo de hoje. Nós vamos estudar um assunto muito importante que vai falar sobre as leis na Bíblia, Senhor, na sua palavra. E nós queremos entender, Senhor, porque existem muitas questões, muitas divergências, e nós queremos entender o que o Senhor quer para nós falar nesta noite. Então, por favor, Senhor, que teu Santo Espírito esteja presente nessa live e que possamos entender aquilo que tu queres. O que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Já estamos aí abençoados, né? Eu vou pedir para o Ricardo agora compartilhar a tela aí da lição de hoje, a 14ª. Isso. Então, as leis na Bíblia, né? As leis na Bíblia. Pode passar a primeira pergunta aí, Ricardo? Então, irmãos, a primeira pergunta que nós temos ali é: que tipo de leis são encontradas na Bíblia? Aí ele dá algumas alternativas ali para a gente. Leis civis, leis de proteção para reger a nação de Israel, está lá em Êxodo 21, 22. Leis cerimoniais, envolvendo sacrifício e ofertas de animais específicas para o santuário, está lá em Levítico capítulo 1 até o capítulo 4. Leis de saúde, de felicidade, de bem-estar do ser humano, está lá em Levítico 11. Lei moral, conhecida como os 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, está lá em Êxodo 23 a 17 e Êxodo 31, 18. E a última alternativa é: todas as anteriores estão corretas. E aí você tem os textos bíblicos, né? Que tipos de leis são encontradas na Bíblia? Então, meus queridos, a resposta certa é todas. Pode passar, Ricardo? Todas as alternativas estão corretas. Por quê? Porque, vejam bem, nós temos na Bíblia, irmãos, imagine o povo de Israel que saiu do Egito depois de 400 anos, mais de 400 anos de escravidão. Esse povo, meus queridos, não sabia nada, não tinha nenhuma noção de higiene, não tinha noção de relacionamento civil entre eles, não tinha noção de saúde, de conhecimentos ali da proteção, né, para a nação. Então eles saíram no zero, eram quase animais ali, né, seres muito atrasados, vamos chamar assim. Então Deus instituiu várias leis, meus queridos, várias, não é uma só, são várias. A gente pode ver aí pelo menos 4 tipos de lei: lei civil, lei cerimonial, que envolve o sacrifício de animais, a gente já vai falar sobre ela, lei de saúde, que ali fala que quando, um exemplo, né? Quando a pessoa pegava uma lepra, e a lepra naquela época era incurável, hoje a hanseníase, ela tem cura, né? Conhecida como hanseníase, mas naquela época era incurável, ele tinha que ser separado do povo, colocado fora do arraial, longe das pessoas, porque era transmitida, né? E a lei moral, a lei dos 10 mandamentos que a gente conhece, também a gente vai falar mais sobre ela e depois nós vamos estudar de novo sobre ela na semana que vem. Muito bem, Ricardo, pode voltar lá e passar mais um slide para nós. A segunda pergunta. Então, a lei cerimonial estava relacionada com o santuário? E como era o santuário, né? Então a gente tem as alternativas ali. O santuário era composto de 2 partes, o santo e o santíssimo. E a arca da aliança ficava no lugar aonde? No santíssimo. A gente já vai explicar sobre isso, né? A lei de Moisés, segunda opção, a lei de Moisés ficava do lado de fora da arca, enquanto os 10 mandamentos ficavam lá dentro da arca. Está em Deuteronômio 31, 24 a 26 e Hebreus 9, 4. Outra alternativa: os serviços dos santuários eram redigidos pelos 10 mandamentos. O serviço do santuário ali de sacrifício de animais, né? Aí vem a quinta e a sexta alternativa, que são
opções aí de alternativas corretas, né? Então, apenas a alternativa 1 e 2 está correta, ou as três alternativas, as três primeiras, né, 1, 2 e 3, estão corretas. O que vocês marcaram aí? Pode passar, Ricardo. Sim, nós vamos ler Hebreus. Vamos lá, porque tem os textos, né, que nós não lemos. Hebreus 9, 1 a 3. Então, o que diz lá? Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Então, esse é o lugar santo. Por trás do segundo véu, porque tinha ali o primeiro véu, que era o lugar, a entrada do santo, e tinha o segundo véu. Esse véu se encontrava no tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então, nós tínhamos aí dois lugares, né? O Santo e o Santo dos Santos, ou Santíssimo, como a gente costuma chamar também. E aí pode passar, Ricardo, continuando o verso 4, né? Qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão do Arão, que floresceu, né? E as tábuas da aliança. Então vejam, meus queridos, no Santo dos Santos, no Santíssimo, ficavam a arca da aliança. E dentro da arca tinham três objetos. Você tinha uma porção de maná, né? O maná que caía ali diariamente, mostrando a providência de Deus. Você tinha o bordão de Arão, que floresceu, aquele bordão que Arão usou para se tornar o sacerdote, o sumo sacerdote, né? E as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus para Moisés, tá bom? E aí o verso 5, o Ricardo. Sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Tá bom? Então, voltando lá à pergunta, pode passar, Ricardo? Voltando lá à pergunta. A lei cerimonial estava relacionada com o santuário? Como era o santuário? Qual a alternativa que vocês marcaram? Pode passar, Ricardo. É a letra D, né? Aliás, A, B, C, D. 1 e 2. Apenas... Oi? 1 e 2, exatamente. A 1 e 2 estão corretas. Ou seja, o santuário era composto de duas partes, o santo e o santíssimo, nós vimos isso lá em Hebreus 9, né? E também a lei de Moisés ficava do lado de fora da arca, enquanto os 10 mandamentos ficavam dentro da arca. Vejam, meus queridos, isso é um dado importante que eu quero chamar a atenção. Que lei de Moisés era essa, irmãos? Essa lei de Moisés era a lei cerimonial, a lei da saúde, a lei civil, né? Então, essa lei ficava fora da Arca da Aliança. Ela era uma lei, vamos dizer assim, menor, de menor importância. Ela era usada, era seguida, mas ela não tinha tanta importância como os 10 mandamentos que ficavam lá no Santíssimo, no Santo dos Santos, e dentro da Arca da Aliança. Tá bom? Então, esse é um detalhe importante que a gente vai utilizar. Isso está lá em Deuteronômio 31 e Hebreus 9 também, verso 4. Tá bom? Pode passar, Ricardo. Vamos à terceira pergunta aqui. Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial, aquela lei que estava fora da arca? Porque, vejam bem, meus queridos, Jesus veio a essa terra, não é? O que João Batista falou quando batizou Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembram disso? João Batista falou ali no batismo de Jesus, fez essa declaração, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus foi reconhecido como Cordeiro de Deus, não havia mais a necessidade de imolar cordeirinhos, né, derramar sangue de cordeiros da lei cerimonial. Por quê? O cordeiro verdadeiro já tinha sido morto. E quando Jesus fala na cruz, está consumado,
né? Ele diz lá na cruz, está consumado, não é a Lembrando lei... só o dente que você comeu Nescau e biscoito doce. Opa, alguém abriu o microfone aí. Tudo bem, tudo bem. Então, voltando aqui, não era a lei moral, a lei dos 10 mandamentos que Jesus cancelou na cruz, né? Está consumado. Ele, na verdade, estava consumando, estava cancelando a lei cerimonial de imolação de cordeiros. Por quê? Porque ele era o cordeiro verdadeiro. Então não havia mais necessidade, depois dele, de matar cordeiros, de imolar cordeiros. Tá bom? Então, voltando aqui na pergunta 3, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Lá em Daniel 9:27, pode passar, Ricardo? Então a gente lê o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vejam, meus queridos, isso aqui é uma linguagem profética, tá? Daniel é um livro de profecia que aponta para a vinda do Messias. Essa Daniel capítulo 9 está falando de Jesus, da vinda, a primeira vinda de Jesus, né? Essa terra. Então está dizendo que ele, Jesus, vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Veja, esse é um período profético, tá? São 7 dias. Então, ali está falando do período das 2.300 tardes e manhãs que a gente estudou semana passada, lembra, com o pastor Patrick, e ele falou que uma semana ali estava separada para o ministério de Cristo, correto? Então, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio daquela semana, Jesus, o Cordeiro, né, seria morto, Cordeiro verdadeiro. E aí fará cessar o sacrifício de oferta de manjares. Então, o sacrifício de ofertas ali, o sacrifício de cordeiros, não tinha mais necessidade. Isso foi profetizado em Daniel 9, e quando Jesus morreu na cruz, ele também falou, está consumado, está cessado o sacrifício de ofertas de manjares, tá bom? E aí vem o verso Efésios 2, pode passar, Ricardo? Efésios 2, verso 15, ele diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Aqui em Efésios, o apóstolo Paulo está falando que a lei das ordenanças, aquela lei de sacrifícios, né, de cordeiros, foi cessada, foi parada, né, foi abolida, ok? A gente está diferenciando as duas leis aí. Eu quero relembrar para vocês. A lei cerimonial de ofertas, de sacrifícios de animais e a lei moral, a lei de Deus dos 10 mandamentos. Fiquem bem claro na mente de vocês que existem essas duas leis, tá? Que são aqui o nosso objeto de estudo nessa noite. Então vamos prosseguir um outro verso em Colossenses 2,14, Ricardo. Então, aqui em Colossenses 2,14 diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Queridos, eu volto a perguntar, e se você quiser pode até abrir seu microfone. De que lei o apóstolo Paulo está falando aos Colossenses aqui? A lei moral ou a lei cerimonial? Quem quiser responder, pode responder. A lei moral ou cerimonial? A cerimonial. Cerimonial. Muito bem, cerimonial. Veja, ele está falando aqui, o escrito de dívida foi cancelado nas ordenanças. Aquelas ordenanças ali de sacrifícios foi removido. Mas a lei moral, ela continua, e a gente vai ver por quê, tá bom? Vamos lá, Ricardo. A pergunta volta lá, né? Passa mais um slide, por favor. Oi, tem alguém? Oi, a Vanessa quer fazer uma pergunta, a Vanessa Antunes. Vanessa, pode fazer, Vanessa. Oi, pastor, a paz, boa noite.
Paz. Só para me explicar aquele trechinho que fala que era contra nós, por que está dizendo que a lei cerimonial era contra nós? Eu não entendi essa Porque, parte. porque, Vanessa, veja bem, nós estávamos em pecado, correto? E essa lei, ela veio a nos mostrar isso. Então, ela era assim, ela era pesada para nós. Veja, matar um cordeiro. Você, Vanessa, teria coragem de matar um cordeiro? Cordeiro de Não mesmo. verdade, né? Então, era muito pesada, mas era necessário porque tinha que o homem ver o peso do pecado que era ali a imolação de um cordeiro. Isso era muito necessário para mostrar para o homem que ele era um ser pecaminoso e que ele precisava matar aquele cordeiro ali para ver o quanto ele foi culpado nesse erro, nesse pecado de matar animais. Entendeu? Então, na verdade, essa lei, o que foi cancelado, né, essa lei cerimonial, ela, essa dívida contra nós foi constada ali nas alianças, mas, na verdade, ela foi cancelada. Cristo Jesus nos trouxe o alívio de não matarmos mais animais, porque ele, o Cordeiro verdadeiro, já tinha sido morto. Eu não sei se eu te respondi aí, Vanessa. Deu para entender? Valeu sim, obrigada. Ok, tá bom então. Então vamos Eu voltar sim. lá, Ricardo? Ok. Vamos voltar lá, Ricardo? Na pergunta 3, né? Então, a pergunta 3 é: com a morte de Cristo, o que ocorreu com a lei cerimonial? Já lemos os textos, né? Aí continuaria em vigor, tornaria-se desnecessária, a lei cerimonial se cumpre em Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí vem as alternativas. Apenas a alternativa 1 e 2 está correta ou apenas a 2 e 3 está correta? O que vocês marcaram? A 2 e 3 estão 2 e 3. corretas. 2 Né? e 3. Então, a lei cerimonial tornou-se desnecessária e a lei cerimonial se cumpriu em quem? Em Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Tá bom? Então, vamos continuar? Tem mais alguma dúvida? Pode fazer pergunta aqui, tá bom? Ok, vamos continuar então. Pergunta 4. A Bíblia nos ensina claramente que com a morte de Jesus, a lei cerimonial se tornou desnecessária. Mas o que dizer dos 10 mandamentos? Vamos lá em Mateus 5,17, Ricardo? Passa mais um aí. Ok, não penseis, Jesus falando aqui, irmãos, Jesus mesmo falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então vejam vocês que Jesus, ele em momento, muita gente fala assim, não, peraí, Jesus quebrou a lei. Ele veio porque realmente os judeus fizeram da lei moral, né, um sacrifício. Era difícil guardar o sábado. Né? Você não podia carregar nada no seu bolso, você não podia andar tantos quilômetros, você não podia colher milho no sábado para comer, você não podia fazer quase nada no sábado. Era um fardo isso. As pessoas não estavam aguentando mais aquilo. E Jesus veio e quebrou esse estigma, né? Só que quebrou no legalismo judeu. Ele não quebrou a lei, ele não revogou a lei, mas ele veio cumprir a lei de forma alegre, de forma saudável, de forma prazerosa, não é? E é isso que a lei deveria ser, prazerosa para o ser humano, e não um fardo, como os judeus estavam fazendo. Os judeus que eu digo, os fariseus, né? Desculpe os judeus. O termo judeu, na verdade, é um grupo dos judeus que eram os fariseus, que recriminavam quem fazia além daquelas... Porque eles criaram várias sub-leis, vamos chamar assim, leis menores, para confirmar a lei de Deus, os 10 mandamentos. E aí criaram essa ideia, você não pode andar tantos quilômetros, né? Não pode passar, você não pode colher no sábado. Até a cura de Jesus, quando ele cuspiu no chão, né? Falaram ali que ele estava germinando o solo, não podia. Então isso, meus queridos, criou uma situação terrível.
Mas Jesus veio quebrando isso, quebrando as tradições, né? Não quebrando a lei de Deus. Em Mateus 5,17 ele confirma isso. Então, Ricardo, pode passar aí a resposta, né? A Bíblia nos ensina claramente que a morte de Jesus, a lei cerimonial se tornou desnecessária. Mas o que dizer das leis de 10 mandamentos? Então, vamos à resposta? Os 10 mandamentos foram confirmados e engrandecidos por Jesus, tá? É isso que Jesus fez. Ele confirmou e engrandeceu. Ele não anulou, ele não revogou, ele não aboliu. Tá correto? Alguma pergunta? Não? Podemos prosseguir? Pastor, Oi. pastor, então, boa noite. É a Gessiane. Oi, Gessiane. Então, eu gostaria de tirar uma dúvida, e acrescentando aqui na questão da pergunta 4, o mandamento que fala, tem até uma das perguntas, né, das respostas dessa pergunta, fala do... A terceira, né? Não, a pergunta número 4 mesmo. Isso, que fala mas a terceira do amor, opção. Isso. Que fala Isso. do amor ao próximo. Isso. Amar a Deus, né? E ao próximo como a E ao nós próximo. mesmos. Muito boa. Pode No terminar, caso, esse desculpa. mandamento, ele fica sendo, ele se tornou como se fosse o principal mandamento. Ele tem um peso maior. Muito boa a sua pergunta, Gessiane. É muito boa mesmo, tá? Você está falando de onde mesmo, só para eu relembrar? De qual cidade? É São Gonçalo? Não. Isso, eu sou a filha do Jorge. Ah, tá. É que eu não consigo decorar os nomes ainda, né? Mas vamos lá, Gessiane. Muito boa a sua pergunta. Então, quando Jesus fala amarás a Deus e ao próximo, Jesus, né, está ali resumindo a lei, os 10 mandamentos. Se você notar, do primeiro ao 4º mandamento, é uma adoração a Deus, né? É o amor a Deus. Por quê? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. Está entendendo? Esses primeiros mandamentos, todos eles falam do amor a Deus. E quando ele fala, aí sim, do 5º ao 10º, ele fala do amor ao próximo. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos, entendeu? Honra teu pai e tua mãe. Então, a lei pode ser dividida em 2 partes. E Jesus resumiu essas 2 partes no amor a Deus, em primeiro lugar, e a segunda parte, o amor ao próximo. Certo? Então, e se a gente reduzir mais ainda, qual é a redução, a simplificação da lei de Deus, da lei dos 10 mandamentos? O amor. O amor a Deus e ao próximo. Foi isso que Jesus fez. Ele não mudou a lei. Ele não quis dizer, olha, gente, a partir de agora, esquece os 10 e vai ser só 2 aqui, amar a Deus e ao próximo. Não. Quando ele falou isso, automaticamente os judeus já entenderam, porque eles sabiam que havia essa divisão ali na lei, amar a Deus e ao próximo. Tá bom, Gessiane? Deu para responder? Ou... Sim. Então ele não tem um peso maior. Ele é simplesmente um mandamento. É um mandamento tão importante quanto. É um resumo. É um resumo dos 10 mandamentos. Sim. Entendeu? Jesus ali resumiu os 10 mandamentos nos 2, que é a separação. E eles já estavam acostumados com isso. Né? Ele não precisou citar ali, qual é o principal mandamento. A pergunta que você está citando, o texto, né? Vem ali o fariseu, qual é o principal mandamento? Pergunta para Jesus. Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus está resumindo, e ele já sabia disso, Jesus está resumindo os 10 mandamentos, que é a simplificação do amor ali. Os 4 primeiros, amar a Deus. E os 5, né? Amor ao próximo. Tá bom? Sim. Obrigada. Ok. Nada. Pode perguntar. Tá bom? Então, Ricardo, vamos lá voltar à 5ª pergunta?
Então, a quinta pergunta diz o seguinte: o que a Bíblia ensina sobre a perpetuidade da lei? Ou seja, ela é perpétua, ela acaba, ela finaliza, né? Vamos ao texto aí, Salmos 111, Ricardo, só passar mais um aí, por favor. Salmo 111, 7 a 8, diz o seguinte: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Então, olha aí, eles são estáveis até o ano de 2020. Não, para todo sempre, irmãos. E a gente aqui não está aqui na lição, mas se você for lá em Isaías 66, nós vamos guardar a lei de Deus lá no céu. Não tem, a lei de Deus ela é para sempre. Muita gente fala assim, não, peraí, pastor, a lei de Deus, os 10 mandamentos, foi escrito para Moisés, foi escrito para o povo de Israel. E quando esse povo não aceitou Jesus, essa lei foi abolida. Nada disso, irmãos. A lei de Deus foi criada, sabe aonde? No Jardim do Éden. Na criação do homem, Deus escreveu a lei, sabe aonde? Não em tábuas de pedra. Não em tábuas de pedra. Escreveu no coração de Adão e Eva e passou de geração em geração. Quer ver? Eu vou contar uma historinha para vocês aqui. Vamos fazer uma viagem aqui, mental, até a Amazônia. Né? Vamos chegar lá na Amazônia, imagine que tem uma tribo indígena lá que nunca teve contato com o ser humano, com o homem branco, né? Com nós, da sociedade aqui. Então você chega lá e começa a observar a tribo indígena. Você vai ver a oca do índio, você vai ver a canoa, você vai ver as coisas do índio, a esposa. Aí alguém pode chegar assim, mas vem cá, meu amigo, você não tem muro, você não protege a sua casa, aqui não tem ladrão, não, que vai roubar a tua canoa, aqui não tem um homem que vai pegar, vai estuprar sua esposa, você não tem medo disso, não? Aí o índio vai responder o seguinte, não, olha, roubar é errado, não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar. Queridos, quem ensinou isso para o índio? Quem ensinou isso para ele? Não foi o homem branco. Não foi, eles não conhecem Jesus, não conhecem a Bíblia, não conhecem os 10 mandamentos. Então, quem botou isso no coração deles? Isso já está inerente ao ser humano. Ele sabe que roubar, matar, adulterar é errado. Não está correto. Mesmo que ninguém tenha ensinado isso para ele. Certo? Então, gente, Deus escreveu a lei no coração. Mas por que ele escreveu para Moisés, pastor, em tábuas de pedra? Porque ele sabia que após a escravidão no Egito, o povo tinha esquecido dessa lei moral, né? Tinha passado lá 400 anos no Egito e perdeu a noção da lei de Deus. Então escreveu em tábuas de pedra para nunca mais eles esquecerem. Né? E ainda no quarto, já vou adiantar um pouquinho a semana que vem, ele escreveu um lembrete. Sabe aquela coisa que você bota na geladeira, aquele papelzinho? Lembrete. Né? Lembrar. E ali Jesus botou, lembra-te do sábado. Mas a gente vai falar isso semana que vem, tá bom? Então, Ricardo, bota o próximo texto aí de Mateus 5,18. Por favor. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. No hebraico, o i e o tio são partículas, não são letras, são partículas de letras. Então, Jesus deixou bem claro que nada seria abolido da lei, né? Ele deixou bem claro que nada seria retirado, nada seria cortado, abolido, dilacerado. Tudo é mantido pela eternidade, certo? Então, voltando lá à quinta pergunta, pode passar, Ricardo? O que a Bíblia ensina sobre a perpetuidade da lei? O que vocês marcaram? Pode passar? Os 10 mandamentos são eternos e não podem ser alterados em hipótese alguma, irmãos. Nunca.
Nunca. Deus não muda. Deus é imutável. Ele diz uma coisa e aquilo dura para a eternidade. A gente tem que ficar bem claro nisso, né? Deus não mudaria a sua lei do Antigo para o Novo Testamento nunca, jamais. Deus não muda. O que ele falou no passado, ele vai falar hoje e vai falar no futuro. Tenho certeza disso, meus queridos. Vamos à pergunta. Tem alguma pergunta? Não? Podemos prosseguir? Então vamos para a pergunta 6, Ricardo. A 6 diz o seguinte: qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Será que Jesus não cumpriu? E tem muita gente que fala que Jesus não cumpriu a lei, porque ele transgrediu o sábado, né? Ele entrou lá no milharal, mandou os discípulos entrarem lá para colher as espigas, ele curou no sábado. Então, existem os textos aí. Vamos no primeiro texto, João 15, verso 10. Diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneçam. Então vejam, meus queridos, a lei de Deus serve para amar. Lembra que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? A lei de Deus é amor. A lei de Deus é amor. Então, e ele fala em outro texto que não está aqui, mas ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então vejam, João 15 aqui está falando que ele guarda, ele ama o Pai e guarda por amor, não por temor e não para ser salvo. Nós vamos ver isso semana que vem. A lei não salva, ela simplesmente me mostra onde está o erro. Quer ver um exemplo? Vou dar outro exemplo para vocês aqui. Você acorda de manhã, né? Você olha no espelho e vê que o seu rosto está sujo. Seu rosto está sujo, né? Aí você fala assim: o espelho te mostrou isso. Então, o espelho, vai lá e me limpa. O espelho vai te limpar? É evidente que não, irmãos. Quem vai limpar é um agente externo, né? Ou é a sua esposa ou seu esposo que vai pegar ali e vai limpar você, não é? Então, na verdade, a lei só mostra onde está o erro do ser humano. Ela não limpa, ela não purifica, ela não salva ninguém. Quem salva, quem limpa, quem purifica é quem? É a graça de Jesus. Nós vamos ver isso semana que vem. Tá bom? O amor de Jesus, a graça dele é que nos purifica. Mas a lei mostra. Então, pastor, já que Jesus é que purifica, então eu não preciso guardar a lei, porque eu confio nele, eu confio em Jesus e ele vai me limpar. Mas aqui está bem claro, se nós queremos, João 15, 10, né? Se queremos permanecer no amor de Deus, temos que guardar os mandamentos. Está bem claro isso em João 15, verso 10. E aí, Ricardo, isso, bota aí e passa Tiago 2 aí, por favor. Tiago 2, 10 a 12. Olha o que diz lá. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, queridos, vejam, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito sério. Se nós cumprimos 9 mandamentos, cumprimos eles à risca, mas falhamos em um, nós somos culpados de todos. E Deus, quando ele instituiu 10, é porque 10 era o número correto. Não podemos diminuir. Aí vem a pergunta da Gessiane, mas Jesus reduziu ali? Não, ele resumiu. Mas nesse resumo incorpora os 10. Tá bom? Então é importante ter isso em mente. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça ou não guarda um apenas, ele é culpado de todos. Se torna culpado de todos. Tá bom, meus queridos? Podemos prosseguir? Então, vamos voltar lá na pergunta 6, Ricardo. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? O que vocês marcaram?
Pode botar aí, Ricardo. Jesus foi obediente a todos os mandamentos. Não temos outra opção. Ele cumpriu. Ele foi obediente. Tá bom? Isso demonstrando para nós que temos que ser também. A 7ª pergunta. O que Jesus espera dos seus seguidores? Vamos lá ver em 1 João 2, verso 6. E também 1 João 5, 2 a 3. Diz o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também assim andar como ele andou. E depois o capítulo 5, 2 e 3 diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, né? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Tem muita gente, e o inimigo, né, Satanás, desde o início, ele fala isso. É impossível guardar a lei de Deus. É impossível. Os seres humanos não conseguem guardar a lei de Deus. É impossível. Mas Jesus veio como homem, né? Jesus sentia fome, frio, cansaço, né? Tinha as tentações e não pecou. E ele mostrou que a lei não é penosa, não é sacrificante, não é impossível de ser guardada, quebrando o argumento de Satanás. Então Jesus fala que este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos e devemos guardar também, irmãos. Assim como ele guardou, como ele andou, nós também devemos guardar. Agora em Eclesiastes 12, verso 13, Ricardo, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Querido, isso aqui é muito importante você entender. Aquele que não guarda os mandamentos de Deus não está seguindo a Deus. Mas, pastor, peraí. Então, Deus é um Deus carrasco que me obriga a guardar os mandamentos dele, impõe, me intimida, se eu não guardar, eu vou morrer. Queridos, não é isso. Sabe, quando você tem, por exemplo, vamos imaginar uma criação de qualquer coisa, de galinha, né, de animais, né, uma criação de animais. Se você não cria uma cerca, o que acontece com esses animais? Eles vão se espalhando, eles não sabem onde tem perigo. Eles vão ali, vão atravessar uma rua e vem um carro e atropela, mata eles. Né? Então Deus criou uma cerca, uma proteção, para que os seus filhos saibam até onde podem ir. E se eles passarem dessa cerca, eles vão morrer. Vão morrer não porque Deus é cruel, vão morrer porque estarão fora da proteção de Deus. Então a lei de Deus, além de mostrar o erro, né, até onde o homem pode ir, ela também protege o homem das ciladas do inimigo. Não é? Aquele adúltero, vocês acham que ele vive em paz? O ladrão, vocês acham que ele vive em paz? Não é? Então, quem faz as coisas erradas, quem descumpre a lei de Deus, não vive em paz, não vive em segurança. Isso é muito sério, irmãos. Então, é o dever de todo homem guardar os mandamentos de Deus. E aí, Ricardo, a 7ª pergunta, por favor. O que diz a 7ª pergunta? O que Jesus espera dos seus seguidores? O que Jesus espera de nós aqui hoje? Vamos lá em 1 João 12, verso 6. Eu acho que esse texto não foi colocado, né, Ricardo? 1 João 2, verso 6. Volta aí, eu já dei a resposta, né? Mas lá, eu vou ler aqui para vocês na minha Bíblia. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí. 1 João 2, verso 6. Vamos ler aqui rapidamente. Olha aqui, ó. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. Diz o seguinte: aquele que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Não é? Ah, não, nós já lemos, desculpem.
É porque a gente voltou, tá certo. Então, nós já lemos esses textos aí. Então, a resposta certa, qual seria? A letra A, né? Que amem a Deus e guardem os seus mandamentos. O que Jesus espera? Que amem a Deus e guardem os seus mandamentos. Vamos para 8 agora. O que Paulo declarou sobre a fé em relação aos 10 mandamentos? Será que a fé anula a lei? Será que a fé, só ela é necessária? Não precisamos guardar a lei? Olha o que ele diz lá em Romanos 3:31. Passa aí, Ricardo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então vejam, meus queridos, o apóstolo Paulo, após a morte de Jesus, talvez cerca aí de 50 anos, 60 anos após a morte de Jesus, ele confirma a lei. Ele não diz assim, queridos, olha, Jesus morreu, aboliu a lei, agora não precisa mais guardar os mandamentos. Não. E aí ele faz uma comparação com a fé, né? Fé e obras, porque a lei é considerada como obras e a fé é considerada como a graça de Cristo, né? Então aí ele faz essa comparação e aí ele pergunta, a fé, a graça de Jesus anula a lei? Não precisamos mais guardar a lei? De maneira nenhuma. Confirmamos a lei, devemos confirmar a lei. Então, queridos, a resposta certa aí qual seria? Pode passar, Ricardo. O que Paulo declarou sobre a fé em relação aos 10 mandamentos? Pode passar mais uma. A resposta seria: a fé confirma a lei. Se eu tenho fé em Jesus, eu vou guardar a lei por amor a ele, não por temor, não para ser salvo, não para pagar penitência, para dizer assim, tá vendo, Senhor, eu guardei a lei de Deus, agora eu vou ser salvo. Não, não é por isso. É porque eu amo a Deus que eu guardo a lei de Deus. Vamos à próxima? Se tiverem pergunta. Oi, ótimo. Mais uma pergunta. Gessiane. Então, referente a... A minha pergunta tem a ver com a fé e a graça. Uhum. Né? Como se explica, no caso, a questão de estarmos debaixo da graça de Deus, mas se descumprirmos um mandamento, seremos acusados por todos os outros. Né? Que nós lemos em Tiago, se eu não me engano, agora há pouco. Isso. E nós se estamos... Mas, assim, como somos pecadores, né, nós ainda estamos nesse mundo, ainda estamos, né, sobre a tentação do pecado, nós sempre podemos cair em alguma tentação e tal, e talvez né, não cumprir algum mandamento. Mas se estamos debaixo da graça de Deus, como se explica essa questão? Então, ótima pergunta. Gessiane, hoje você está sendo excelente nas perguntas, né? É isso aí mesmo. Como é que fica uma pessoa que escorregou, né, ali teve uma tentação e caiu no erro e descumpriu a lei de Deus? Ele está perdido? Não. Por quê? A graça de Jesus nos basta. O apóstolo Paulo fala isso, né? Então, a graça de Jesus ela é infinita. O amor, a misericórdia de Deus é infinito. Quantas vezes eu posso pecar? Fizeram essa pergunta para Jesus. Aí Jesus, para dar um número, né, assim, porque os discípulos queriam números, né? 70 vezes 7, 490 vezes você pode pecar, né, teoricamente. Mas veja, o que Jesus quis dizer com isso? Queridos, vocês me amam, confiam em mim, então sigam adiante. Olha, Gessiane, eu comparo a salvação a uma escada, né? Então você está subindo a escada, né? E tem pessoas lá em cima, tem pessoas no meio da escada e pessoas no início. Vocês vão ver que você e eu estamos no meio, né? Aí, de repente, eu caio da escada, eu caio em tentação, eu erro, eu descumpro os 10 mandamentos, eu vou lá para o fundo, né, para o poço. Aí Satanás vira assim para mim, porque ele é covarde, né? Nessa hora ele é muito covarde, ele vira assim para mim, tá vendo? Eu não falei, você é pecador, você não consegue guardar a lei de Deus, você está errado, você não pode ler a Bíblia, não pode ir à igreja, não pode falar com o pastor, você está errado, você é um pecador.
Mas Jesus fala o quê? Não, querido. Eu vim para te salvar, eu derramei meu sangue para te salvar, me dá aqui a sua mão e tira a gente da lama do pecado e coloca na escada novamente. E eu começo a subir a escada, 1 degrau por dia, né? E eu vou subindo. Posso errar de novo? Posso. Posso ter a graça de Jesus? Sim, porque o apóstolo Paulo mesmo fala que nós temos um advogado no céu que nos ajuda a vencer. Aí Jesus volta, e eu estou lá no início da escada, tem gente no meio e gente lá em cima. Quem vai ser salvo? Só os que estão lá em cima? Gessiane? Boa pergunta. Não, eu vou te ajudar, então. Muito Todos, obrigada. Gessiane, todos vão ser salvos. Por quê? Porque estão debaixo da graça. Aí quando Satanás vira acusando, né? Mas esse aí é um pecador, ele transgrediu a lei lá naquele mandamento lá, ele falhou lá atrás. Aí Jesus vem, cala-te, porque eu derramei o meu sangue por ele, está justificado o pecado que ele pediu perdão. E ele continuou lutando, a vida é uma luta, Gessiane. Você, todos os dias, você vai ter tentações, você vai tentar acertar, você pode errar, você pode descumprir os mandamentos e Deus vai estar do teu lado. Deus vai estar dizendo assim para você, filha, eu derramei meu sangue por você, não desista, continue na caminhada ao céu. Entenderam? Isso é a graça de Jesus. Mas ela anula a lei? Não. Eu ainda tenho que cumprir a lei? Sim. Então eu vou caminhando as duas coisas juntas, a lei e a graça. Né? A graça de Jesus ela me salva, mas a lei me mostra os parâmetros da salvação, até onde eu posso ir. E aí eu caminho junto, é uma caminhada junta, lei e graça. Se eu cumprir só a lei, né, e achar que sou salvo, eu estou errado. E se eu confiar só na graça e não cumprir a lei, eu não estou salvo. Entendeu? Então, a gente entra na questão de outras lições passadas que nós estudamos, que fala que Deus, ele conhece o coração. Por isso que no final, quando formos levados ao céu, como estudamos em lições passadas, vamos ter pessoas que não vão estar, que achávamos que estaria, e pessoas que vão estar e a gente achava que não, que, né, esse nem achei que tá, assim, vão ter surpresas, por causa que Deus se conhece, porque Deus se conhece o coração, Deus que sonda o coração de todos. Entra também nessa questão. Exatamente. Né? Pode falar, você quer falar? Não, eu findei assim, então uma coisa, como a gente vem estudando, né, desde o início, uma vai complementando a outra, e para que a gente tenha um entendimento melhor. Né? Exato. Porque, veja bem, a nossa justiça ela é falha. Eu olho para uma pessoa, eu só vejo erro nela, eu falo assim, coitado, esse aí não vai ser salvo. Só erra, só faz coisa errada. Mas Deus não vê isso. Deus vê o coração daquela pessoa. E se no último minuto da vida dela, ela se entregar a Jesus e pedir salvação, ela está salva. Né? Como ladrão na cruz. Então a gente tem que confiar na graça de Deus, mas a graça ela vem pela obediência, né? Então eu confio obedecendo por amor a Jesus, não por temor, se eu não cumprir eu vou morrer, não, né? Eu vou cumprir por amor a Deus. E se eu errar? Paciência, Deus vai me dar a graça dele, eu vou ser perdoado, pedir perdão, né? Me arrepender daquele pecado e continuo a viver. Mediante o arrependimento sincero, né, e o pedido de perdão sincero a Deus, e continuar tentando, né, com a ajuda dele também, porque na nossa força nós não temos, não somos nada. Não, a gente não consegue. Aí sim, você falou tudo. Né? A força para guardar a lei vem de Deus, não vem de nós. Né? Então eu não tenho força nenhuma para guardar a lei. Sozinho eu não consigo guardar a lei, mas com a graça de Deus, com o poder que ele me dá, né, o poder vindo dele, eu consigo, entendeu? Agora, a partir do momento que eu começo a guardar a lei, eu sou santo, puro, perfeito? Não, eu ainda sou pecador e careço da graça de Jesus, entendeu?
Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Para a gente entender o processo de salvação. Senão, a gente acaba perdendo o foco, achando que é só guardar a lei, ou é só a graça que me basta, não preciso cumprir a lei, entendeu? A gente tem que dividir isso na nossa mente para entender melhor. Vanessa levantou a mão, tem uma pergunta também, Vanessa? Vamos lá. Oh, peraí, só um minuto, Vanessa. Josiane, tudo certo? Pronto, tudo certo. Muito obrigado, pastor. Ok. Vanessa, você agora. Oi, eu comecei a falar, mas não tinha ligado. Deixa eu consigo. Estou pensando, já que foi nesse assunto, né? Eu estou tentando pegar um exemplo da minha avó. Ela é falecida. Ela era pecadora como todo mundo, né? Não era perfeita, mas ela não seguia os mandamentos. Ela nunca foi de nenhuma doutrina, né? Vamos dizer assim. Mas ela provavelmente sabe que ela tinha erros, né? Mas não foi apresentado para ela que ela deveria pedir perdão, né? Como a gente está aprendendo, como a gente vai à igreja pede todas as vezes, a gente sabe que a gente tem que reconhecer nossos erros, nossas falhas. Aí, caso ela faleceu, né? No exemplo dela, para ver se o senhor me ajuda a entender isso. No caso dela, como foi mostrado para ela, como ela não tinha esse entendimento, o senhor acha que ela não pode ter sido salva? Não tem essa chance de ser salva? Não sei se eu estou entendendo a pergunta. Não, entendi. Eu vou te dar um exemplo também que aconteceu comigo, né? Uma pessoa estava estudando exatamente sobre a lei de Deus, né? E aí a pessoa fez parecida com a sua pergunta. Ela falou, pastor, o meu marido, ele já faleceu e ele era católico, não guardava os 10 mandamentos, mas ele faleceu. E aí, ele está salvo ou não? Aí eu falei para ela, olha, irmã, o julgamento de Deus, ele olha o coração, né? E a luz que a pessoa tinha. Lembra que eu falei dos índios aqui, que não conhecem os 10 mandamentos, mas guardam aquilo que eles conhecem, né? Aquilo que eles conhecem, eles cumprem a lei de Deus ali. Então, Deus vai ser justo e perfeito no seu julgamento de julgar até onde a pessoa sabe, né? É sua irmã, né? Sua irmã, você está perguntando? Minha avó. Sua avó. Então, a sua avó tinha um conhecimento básico ali do que Deus pediu para ela. Eu acredito, Vanessa, que Deus vai entender que o coração dela era dentro daquilo ali que ela conhecia, a luz que ela tinha, ela vai ser exatamente interpolada, julgada por aquilo ali. Não pode se exigir dela o mesmo julgamento que eu, né? Que você que agora está conhecendo mais verdades. Então a gente tem que entender isso. O parâmetro de Deus ele é diferenciado para cada pessoa no julgamento. Eu sempre escuto correto? isso, sobre essa questão do conhecimento, mas foi que até a Aliciane perguntou, tinha falado da graça, né? Porque ela falou que as pessoas caem no erro, caem em intenção, sobre o exemplo da escada, né? E aí, Satanás vai dizer, mas ele não guardou, ele pecou lá nisso, mas Deus tem misericórdia em relação àquilo. Seria questão, então, que estava falando no coração, porque a pessoa pediu perdão, no caso das pessoas que sabem também, porque tem pessoas que sabem, comete o erro também não pede perdão, não arrepende. Isso daí seria um julgamento diferente, seria isso, né? Isso. Então, veja bem, agora, o detalhe é o seguinte, se a pessoa sabe que está errada, né? Vamos supor um exemplo bem prático aqui, a pessoa bebe, né? Bebe a bebida alcoólica. Ela sabe que aquilo ali não agrada a Deus, está errada. Aí ela vai e fala assim, eu vou beber, mas um pouquinho só, Senhor, só me perdoa, a sua graça me perdoa. Não, ele já está brincando com a graça de Deus, aí já é uma brincadeira, né? Agora, se a pessoa leva a sério, fala assim, Senhor, não estou conseguindo, me ajuda, por favor, Senhor, a luta é grande, eu estou tentando largar aqui a bebida, e a pessoa vai lutando com aquilo ali, e Jesus volta, olha, eu não sou Deus para julgar, mas eu acredito que Deus vai ver essa luta dela,
né? Essa luta diária contra os vícios, né? Contra a bebida, no caso, a gente está citando esse exemplo, e outros exemplos a gente poderia citar. Então, veja, Vanessa, fica tranquila que o julgamento de Deus vai ser perfeito. A gente não vai sair, né, com dúvidas desse julgamento. Então, se Deus vê na sua avó a pureza, né, ali no que ela conhecia, ela estava seguindo ali as orientações de Deus, com certeza ela estará salva, com certeza. Tá bom? Ok, Vanessa? Tem a minha explicação para quem não sabe, por exemplo, eu não sou dentista, né? Eu já estava interrompendo essa pergunta. Mas, por exemplo, lá na minha igreja, né? Na igreja que eu congrego, o pastor fala sempre, ele usa adventistas, porque ele fala que admira muitos adventistas, porque segue a questão do sábado. Aí ele falou até na última vez que, por exemplo, a gente guarda o domingo, mas você tem que guardar um dia para se dedicar a Deus. No caso dele, ele fica o dia inteiro, ele mora muito longe, ele fica o dia inteiro só se dedicando, tirando os outros dias de semana também, mas assim, o domingo dele é todo reservado para isso, né? Totalmente. Aí, no caso, eu fico com dúvida em relação a isso também. Seu microfone picotou um pouquinho, mas eu vou repetir aqui e ver se estou correto. Você quer saber o seguinte, se há importância, a gente vai estudar sobre o sábado ainda, mas deixa eu dar uma entrada aqui nessa questão do sábado, está dentro da lei, né? Você está perguntando o seguinte, se tem importância eu guardar o sábado ou se eu posso escolher um outro dia, pode ser domingo, outro dia, para eu guardar, e se para Deus tem diferença. Esse é o resumo da sua pergunta? Seria mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Então, Vanessa, veja bem, se Deus instituiu o sábado como dia de guarda, né? Se Deus colocou ali um dia especial, inclusive botou um lembrete nos 10 mandamentos, porque ele sabia que o homem ia esquecer esse dia, eu acredito, Vanessa, que seja importante dar ênfase nesse dia, não é? Então, assim, eu entendo o seu pastor, respeito a opinião dele, não vou debater a opinião dele, não é? Cada um tem a sua visão, cada denominação tem a sua visão, a sua interpretação, mas eu acredito que a Bíblia toda não dá nenhuma ênfase a guardar outros dias, e sempre dando ênfase ao sábado. Então, por que não obedecer? Por que não seguir esse mandamento? Aí já se torna um pouquinho de relutância, né, da parte do ser humano. Não, eu posso guardar o domingo, eu posso guardar segunda-feira, outro dia, ou eu posso guardar todos os dias, não importa, Deus está... Não, ele pediu um dia separado para ele. E aí a gente é relutância quando eu não obedeço esse mandamento. Mas eu não quero, entendeu? Eu não quero também com isso jogar pedra nem acusar, entendeu? Eu respeito a opinião de cada um, mas eu sigo o que está na Bíblia, entendeu? Aí vai de cada um, tá bom? Eu entendi, porque se você analisar, se voltar para algo por causa da questão, se você falou do coração, que, por exemplo, lendo no livro, vou tentar resumir, que fala que o sábado foi pecado, né? Que começaram, resumindo, de vários planos, e aí eles começaram a querer praticar as coisas no domingo. Isso domingo sujeito de descanso, mas na verdade sempre o sábado, que eles mudaram ano passado. Só que nós, da geração de agora, né, vivemos isso. Então, nos dias de hoje, para muitos, é um pouco difícil pegar o sábado, porque a gente trabalha no sábado. Você tem que trabalhar no sábado, é o seu trabalho. Não tem como faltar no sábado. Por exemplo, eu trabalho em comércio, eu já trabalhei em comércio. O sábado é o dia mais importante, é o dia que vem mais, que a pessoa que está, né? No caso, mesmo a pessoa querendo, né, dar o sábado e não podendo, como funcionaria nessa questão? Porque tem muita gente que quer dar o sábado, mas não tem condições, por diversas coisas. Por exemplo, a questão do trabalho, entendeu? É a grande dúvida.
Estou entendendo. Não, exatamente isso que a gente está falando, né? A gente vai esmiuçar ainda a questão do sábado, mas deixa eu falar sobre a questão do comércio, né? Você tocou num assunto importante aí. Eu conheço muitos adventistas que são comerciantes, né? Tem loja, tem vários tipos de comércio, né? E não conheço nenhum que abra e que faça venda no sábado. E nem por isso também não conheço nenhum que virou assim para mim, pastor, olha, eu tô em dívida, eu estou em déficit na minha loja, porque eu não estou abrindo no sábado e os outros dias. Vanessa, eu vou te ser sincero, eu tenho milhares, não, mas muitos e muitos depoimentos, depois a gente pode te mostrar, né? Depoimentos de pessoas que conseguem suprir a venda no sábado nos outros dias. Elas conseguem, Deus estabelece ali, claro, eu também não estou querendo forçar a barra para você, né, achando assim, isso é muito simplório, né, falar isso. Mas não, eu estou querendo demonstrar para você que existe uma condição de Deus, né? E ali existem promessas, né? Deuteronômio dá várias promessas, né? E ali fala, quando a gente observa o sábado, as bênçãos que Deus vai suprir as nossas necessidades, vai sarar as nossas iniquidades, as nossas dores, os nossos pesares. Então, assim, essa questão do sábado, ela é muito particular, ela é muito sua. Eu não posso interferir no seu comércio, na sua vida, na sua família, de maneira tal que eu fale assim, Vanessa, feche o seu comércio. Não, isso é você com Deus. Você está aprendendo sobre a doutrina, né? Sobre a questão dos mandamentos. Agora, você com Deus e com a sua família, evidentemente, vocês vão conversar e vão ver o que é melhor a ser feito. Né? Não estamos querendo aqui impor nada. Gente, olha, é proibido. Não. Quando Adão e Eva pecaram, foi livre-arbítrio que Deus deu para eles. Eles escolheram o caminho. Eles sabiam o que era certo e o que era errado. Escolheram o caminho deles. E a mesma coisa nós. Nós sabemos o que é certo e errado. Nós seguimos o nosso caminho. E Deus não vai interferir. Agora, a orientação que, se você me perguntar, pastor, isso aqui está certo ou está errado? Eu vou te mostrar dentro da Bíblia o que é o certo e o que é errado. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Aí você toma a sua decisão. Até certo ponto eu posso te aconselhar. Agora, o conselho não é obrigatório. Você não precisa seguir. Entendeu, Vanessa? Com todo carinho, toda atenção, eu te dou essa orientação, mas agora é com você. Tá? Respondido aí ou ainda não? Tá bom? Então vamos prosseguir. Obrigada. Desculpa as perguntas. Não, é para fazer mesmo. Eu estou gostando. Vocês estão perguntando hoje. É isso aí. Daqui para frente, gente, a gente pode botar, Ricardo. A gente vai ter muitas lições que vão ser questionáveis, tá bom? Então é para perguntar mesmo. Jesus falava: vinde arrazoemos, vamos tirar a razão. Aqui ninguém tem que sair assim, eu acho, não. Aqui a gente tem que ver na Bíblia o que está escrito. E aí vem a nona pergunta aí. Que promessa Deus fez acerca da lei? Está lá em Hebreus 8, verso 10. Bota lá para nós, Ricardo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, veja, é uma aliança. Quando a gente cumpre a lei de Deus, nós estamos fazendo um contrato com Deus, uma aliança com Ele, de amor, né? Senhor, olha, eu estou tão feliz porque o Senhor me salvou, o Senhor me libertou do pecado, que eu vou obedecer a sua lei por amor. E aí Deus vai e abençoa esse povo, né? Abençoa esse povo que guarda os seus mandamentos. Então, vamos voltar lá à pergunta, Ricardo. Que promessa Deus fez acerca da lei, né? Acerca da lei? Olha a resposta aí. Ele promete escrever a sua lei no coração dos seus filhos.
Lembra que eu falei do índio? Que está escrito aonde? No coração? Lembra que eu falei de Adão e Eva? Que não foi em tábuas de pedra, foi no coração? Queridos, no seu coração e no meu está a lei de Deus. Indubitavelmente. Não tenho dúvida disso. Você não tem índole de ser matador. Você não tem índole de ser um adúltero. Você não tem índole de ser um ladrão. Entenderam? Então, isso está escrito no nosso coração. Agora, o homem, ele é rebelde, ele é controverso, ele contrapõe a Deus, então ele vai e muda a lei, muda os preceitos de Deus. Entenderam? Mas está lá no coração, não dá para pagar. Entendeu? Vamos aí à próxima pergunta? Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Aí entra um pouquinho na Vanessa aí, a pergunta da Vanessa, né? Está lá em Salmo 19, vamos ver lá. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel ao destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Vale a pena guardar a lei de Deus? Sim. Por quê? Deus promete muitas bênçãos, irmãos. Entenderam? Deus promete que aquela lei vai restaurar a sua alma. Aquela lei ali vai dar sabedoria, vai alegrar seu coração, vai iluminar os seus olhos. Então, queridos, a resposta aí, quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Vamos lá, pode passar, Ricardo. A última, né? Todas as alternativas. Restaura a alma, alegra o coração, ilumina os olhos, obtém-se grande recompensa. Então, vejam, meus queridos, por que não guardar? Aí vem a grande controvérsia. Satanás não quer que a gente guarde, porque ele sabe que guardando a lei de Deus, Deus estará nos protegendo contra ele. Então ele faz de tudo para nos enganar, irmãos. Ele pega, cria artimanhas, cria outro dia de guarda, cria uma situação ali que você não precisa mais adorar a Deus, né? Você começa a gastar o seu tempo com outras coisas, internet, televisão, coisas mundanas, né? Então, Satanás, ele não quer que você guarde, porque ele sabe, se você guardar, você estará acompanhando a Deus, você está sendo protegido contra ele. Então, meus queridos, eu admoesto vocês, eu faço esse apelo, não deixem de guardar os mandamentos, porque é importante e porque é salutar, vai fazer bem para você, para a sua família, para todos aqueles que estão ao seu redor. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, mas espera aí, você está diferente. Você está muito diferente. O que aconteceu? E você pode testemunhar, falar, olha, a partir de hoje eu guardo os mandamentos de Deus. Tá? Então, meus queridos, nós vamos ver semana que vem um complemento desse estudo. Eu não vou abrir aqui mais, porque semana que vem a gente vai ver o estudo 15, né? Que fala sobre os 10 mandamentos. Tá? Olha aqui, ó. Estudo 15 vai falar sobre a lei dos 10 mandamentos, a lei moral. Tá? Aí vamos agora, Ricardo, ao compromisso de fé. Compromisso de fé. Você aceita que a lei moral não foi abolida por Jesus, os 10 mandamentos, né? Não foram abolidos por Jesus, e que as leis cerimoniais, aquela de imolação de cordeiros, né? Eram símbolos do seu sacrifício, do sacrifício de Jesus, e que, portanto, perderam a sua utilidade. Você crê que Jesus está te guiando para conhecer toda essa verdade
E você quer participar hoje e seguir os mandamentos de Deus? Sim ou não? Responda, abre o microfone e respondam aí, se quiserem. Sim. Amém. 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 Muito bom. Eu fiquei feliz. Muito bom. Então, meus queridos, nós terminamos assim a nossa lição de hoje, né? Entendemos aí que existem alguns parâmetros, tá? Nós vamos ver semana que vem qual a importância de guardar a lei de Deus, a lei moral, estou falando, não a lei cerimonial, a lei moral. Né? A lei cerimonial foi abolida. Não temos mais que imolar cordeiros, não temos mais que aquele ritual do santuário, ele foi todo abolido. Mas a lei moral, ela é eterna. E nós vamos ver que sem ela, claro, com a graça de Jesus e com ela, juntos, nós obteremos a salvação. Que Deus ajude a todos nós a seguirmos rumo nessa caminhada. É fácil, pastor? Não, não é fácil, é difícil. Tem muitos contratempos, o inimigo não vai querer que você guarde, ele vai botar muitos empecilhos, pessoas para te atrapalhar, mas tenha certeza, Deus está do seu lado. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo estudo de hoje, Senhor. O Senhor esclareceu para nós muitas coisas. Estamos aprendendo aos poucos, mas estamos chegando a um patamar de conhecimento superior. E entendemos, Senhor, a importância dos mandamentos, que a lei de Deus não foi abolida. A lei dos 10 mandamentos não foi abolida. E precisamos, Senhor, seguir esses 10 mandamentos. Por isso, pedimos a tua bênção, a tua força, o teu cuidado, para que o Senhor nos ajude a vencermos o inimigo. Ele não quer, Senhor, que nós guardemos. Ele está tentando nos enganar. Mas, Senhor, por favor, não deixe que ele nos engane. Tira de nós o inimigo, tira da nossa vida, e que possamos ouvir a tua voz, estudando a Bíblia e sabendo o que é melhor para nós. Nos dá uma semana feliz, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.